Histórias de luta e superação podem ser confundidas, mas na biografia dos atletas paralímpicos, os momentos de vitória ainda se misturam às quebras de paradigmas sociais, preconceito e a inclusão social. O projeto nacional, que chega este mês a Campinas, vai permitir que o público tenha as mesmas sensações de um atleta paralímpico e entenda que não existe impedimento nenhum para o sucesso de quem tem qualquer deficiência. Para conhecer melhor o projeto Experimentando Diferenças, está no nosso estúdio o idealizador da iniciativa, Fernando Rigo. Também vamos conhecer hoje a preparação e o desempenho dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas de Londres, retratada pelo fotógrafo Sérgio Dutti. Gente, obrigado pela presença. Eu começo com a gente falando então aí, primeiro a respeito do Experimentando Diferenças. Ao pesquisar a questão da Paralimpíada, me assustou. Parece que o termo Paralimpíada é uma coisa tão recente no nosso meio, ou pelo menos na nossa sociedade, e é impressionante como há mais de 100 anos acontece no país, no mundo todo, esse tipo de prática de esporte para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. É muito tempo, né? É verdade. E a gente vai ter no ano que, em 2016 uma Paralimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro. Então está mais do que na hora do povo todo conhecer as regras, conhecer o esporte, né? E a gente fez esse projeto, um dos objetivos dele é divulgar as regras para a Paralimpíada. Lá em Londres, em 2012, na última Paralimpíada, todas as arenas de todos os esportes, todos os dias estavam lotadas. A gente tinha dificuldade até de entrar nas arenas. Então, vamos ver se no Brasil a gente consegue fazer isso também, né? Essas arenas estavam lotadas porque o desempenho desses atletas é impressionante, é isso? É uma coisa, atleta de ponta, né? Uma das provas, por exemplo, que é os 100 metros rasos, né? Que Alain Fonteles, que biamputado, 400 metros. Que ganhou do Oscar Pistorius, aquele famoso sul-africano, que na Europa é conhecido pra caramba. Então ele chegou a disputar nos Jogos Olímpicos também. E o brasileiro ganhou e foi uma surpresa geral, porque esse Oscar Pistorius era uma lenda lá na Europa, no mundo todo, né? E pouca gente conhecia o brasileiro. E aí o brasileiro foi lá e ganhou. Então foi uma surpresa enorme, né? Hoje ele é muito conhecido na Europa e um pouco conhecido no Brasil, né? Agora, desde que o Brasil disputa a Paralimpíada, o país tem se destacado muito. Né? Nós somos a 7ª potência no mundo na Paralimpíada. O Brasil, aí a meta é chegar no Rio em quinto lugar, né? Então o Brasil traz um monte de medalhas, assim, tem atletas campeões em quase todas as modalidades, uma potência mesmo. A gente tem alguns dados. O Brasil ganhou 15 medalhas nos Jogos Olímpicos de Pequim, que aconteceu em 2008, trouxe 17 medalhas dos Jogos de Londres em 2012, e já nas duas últimas edições dos Jogos Paralímpicos, o Brasil ficou em posição de destaque. Foram 47 medalhas em Pequim, com 16 ouros, e 43 em Londres, com 21 ouros. E a ideia é que isso possa crescer. Pra você ter uma ideia, o Brasil olímpico trouxe uma medalha de ouro, né, em Londres, contra essas medalhas todas que você falou do Paralímpico. Então, realmente, é uma potência. O Brasil tem um investimento importante da Caixa Econômica como patrocinador, é o maior do mundo, o maior investimento em Paralímpicos no mundo, né? E isso está se traduzindo em um desempenho fabuloso, né? Agora, a América do Sul abriga, então, pela primeira vez uma Paralimpíada. A gente está preparado para isso? Está lutando muito, está lutando muito e o esforço é grande. E como o Brasil se destaca muito, ele vai ser também nessa Paralimpíada um destaque enorme, né? Muitas pessoas vão tomar conhecimento dos esportes paralímpicos. E as estruturas? A gente sabe que demanda de um pouco mais de organização estrutural abrigar esses atletas para que eles possam treinar, né? Porque eles não vêm só para o Brasil na hora de disputar o esporte que escolheu. Eles vêm com tempo, tem que treinar, tem que... uma série de coisas. A gente tem essa estrutura já toda preparada, está caminhando para isso? Como está a evolução desse processo? A expectativa é que está caminhando para isso, que o Rio vai estar pronto para atender em 2016. Que durante a Copa a gente ouviu tanto comentário, né? Não vai dar certo, não vai ter Copa, né? Não está pronto, não vai ter Copa, é uma expectativa, né? E teve Copa, né? E teve Copa. Não, Paralímpico também, Olímpico também, né? Porque antes da Paralimpíada acontece a Olimpíada, né? A Paralimpíada é 2 semanas. Cerca de 2 semanas, para dar tempo de depois fazer da Olimpíada, né?
Então vai, com certeza. E também o Brasil está construindo um centro fabuloso aqui em São Paulo, enorme, também paralímpico, vai ser um dos maiores do mundo também. Agora, em que momento da vida desses para-atletas se parou de pensar? A gente sabe que por muito tempo se olhou para o deficiente fazendo algum tipo de atividade que uma pessoa normal faria, como, ai, que bonito, ele joga futebol na cadeira de roda, que bonito, ele corre e não enxerga, enfim. Em que momento isso passou a ser valorizado a tal ponto da gente chegar no ponto que chegou? Em que momento parou de se olhar para a pessoa deficiente física e pensar, ai, quanta superação, ou não? Sim, ela é uma pessoa que com esforço, com o devido treino e com tudo que é necessário, ela consegue desempenhar aquele papel tanto quanto qualquer outra pessoa. Como um atleta normal, né? Demorou muito isso aí, mas aos poucos essas vitórias, a imprensa, esses debates, tudo isso foi mostrando para as pessoas essas ideias, como a gente mostrando nos shoppings, por exemplo. Shoppings são as praças de antigamente, né? Hoje as pessoas se reúnem nos shoppings porque... o fim de semana é no shopping. É isso, né? Então, a gente tem lá um público de 100 mil pessoas por dia, no sábado, no domingo, né? Que é o equivale a um Maracanã lotado. Então, a gente coloca lá uma arena, mostra esses esportes, todas as regras, porque as pessoas não conhecem ainda. Por exemplo, o futebol de cegos, né? O Brasil, há 13 anos, não perde um campeonato, uma partida de futebol de cegos. O Messi do futebol de cegos é brasileiro, né? E as pessoas não sabem disso, não sabem as regras. O goleiro do futebol de cegos é o único que enxerga, né? Não poderia ser diferente, porque ia ser difícil. Uma bola de guiso que faz o barulho, né? E outras regras, tantas, e a gente então leva ao shopping. A gente traz atletas, inclusive os melhores do Brasil, ao shopping. Eles fazem uma demonstração, brincam com o público, né? E aí para todas aquelas galerias, assim, para todo mundo para olhar e começam a ter um contato com esse esporte, começam a ver a curiosidade, como é que bate um pênalti com um cara cego, né? Com os olhos vendados. Então o técnico bate nas 3 partes da trave atrás, nos 3 lados, né? Um lado, do outro em cima, e fala. E aí ele sabe se guiar pela voz dele, pelo barulho que foi na trave, entendeu? E bate o pênalti, né? No caso dos cegos, a gente sabe que por ter uma deficiência visual, as outras capacidades dele ficam ampliadas, né? Como audição, enfim. E no caso do deficiente físico, tem alguma circunstância que favorece ele para a prática do esporte, especificamente? Tudo favorece. Daí, por exemplo, ele vai ter uma musculatura melhor aqui, se ele for no cadeirante, vai se desenvolver mais, né? A gente vê isso na prática lá na arena, né? As pessoas normais brincando, né? Então, faz uma handbike, por exemplo, que é uma bicicleta que se pedala com as mãos, e todo mundo cansa pra caramba, né? Quando sai da lista, nossa, é muito cansativo. E para os atletas não, porque eles já se desenvolveram essa parte muscular aqui, então é bem legal, né? É uma coisa onde se vê isso na prática mesmo, né? E as reações? Vocês já estão partindo para a 16ª edição, que começa em Campinas amanhã, inclusive. Na primeira, digamos aí, na primeira edição de vocês, quais foram as reações das pessoas ao virem toda a arena montada no meio do shopping, pensando, meu Deus, o que é isso? Sabia que é uma curiosidade também pra gente isso, né? A gente não sabia como ia ser a reação das pessoas. Pesquisou um pouco, mas sempre tinha aquela coisa. E o que acontece é uma coisa muito bacana, porque as pessoas saem dando risada, são felizes, alegres, brincam, né? Todas, as crianças principalmente. As crianças hoje em dia, as escolas estão mais desenvolvidas, né? Então elas já chegam numa prática como essa de cabeça aberta, assim, elas se atiram de cabeça na brincadeira e curtem bastante, brincam. Adultos também. Então a gente vê essa reação positiva, né? As pessoas têm curiosidade, né? Hoje se tem mais aceitação do que preconceito? Bem mais aceitação, bem mais, né? Existe um preconceito ainda, mas a gente está vencendo isso com eventos como esse, né? Com programas como o seu, né? Agora, junto com o Experimentando Diferenças, quem estiver em Campinas e quiser conferir a partir de amanhã no Shopping Parque das Bandeiras, vai poder conhecer também a Caravana de Vencedores. É isso mesmo, Caravana Sérgio? Vencedores. Caravana Vencedores. É um trabalho, o Sérgio vai explicar para a gente agora como que funciona, mas que ao longo do tempo se descobriu que o projeto caminhava tão bem em ritmo ao Experimentando Diferenças e hoje caminham juntos o projeto. Onde está a Arena do Experimentando, está também a caravana, que são as fotografias. Como que começou essa parceria? Na verdade, elas caminham juntas desde o começo. Desde o começo. Né?
A Caravana Vencedores é uma exposição fotográfica de um livro que eu lancei em 2013, ano passado, que conta a trajetória de alguns paratletas, desde a preparação lá em janeiro até a convocação e a disputa dos Jogos Paralímpicos de Londres, né? É um livro com 200 páginas, é bilíngue, e no final do livro tem um audiobook, onde atores descrevem os textos E as fotos, né? do livro, e também tem um método de descrição de fotos para que permite o cego imaginar a imagem. É muito interessante. Contar a história, né? Agora, quando a gente fala de convocação, a gente pensa numa Copa. Certo. Se imagina que tem tantos atletas prontos, preparados e dispostos a ser convocados. Para uma Paralimpíada, existe a quantidade de atletas suficiente para guardar essa convocação? Também é grande a procura? A delegação que disputou Londres foi cerca de 230 para atletas, né? Existem atletas de ponta, todos eles são atletas de altíssimo nível, né? E eles começam a preparação geralmente em janeiro e por volta do final de maio há a convocação dos atletas em cada categoria, né? E a disputa é grande, é muito grande. Você tem atletas aí, você estava falando no começo do programa das conquistas do Brasil nas Olimpíadas. O maior medalhista da história de Olimpíadas é um paralímpico, é o Daniel Dias, que tem 14 medalhas de ouro. É um fenômeno mundial, né? Mas a expectativa é cada vez melhor de ter atletas de ponta cada vez mais e em maior número. Posso contar uma curiosidade aqui, fazer um adentro no Dutti, que você perguntou se tem atletas suficientes para isso, né? Hoje chegou num nível que eles buscam, as federações buscam atletas também nos lugares, assim, né? Então existe rugby em cadeira de rodas, que é uma coisa que parece um contrassenso. Rugby, que é um esporte que parece violento, mas de cadeira de rodas, né? Quem faz é os tetraplégicos, né? Isso, Que tem problema de movimentação dos pés e nas mãos. Então eles vão nos hospitais procurar atletas. Aí está lá a pessoa que teve um recém-acidente, ficou tetraplégico, e aí chegou uma pessoa e disse assim, olha, a gente está querendo convidar seu filho aqui, a família toda em volta, para fazer rugby em cadeira de rodas. E a família É engraçado que eles não se importam, né? O nosso programa de esportes entrevistou, ou acho que, se eu não me engano, ainda vai entrevistar, uma equipe que compete rugby, eu não sei se em Campinas ou na região, na cadeira de roda. E aí, por curiosidade, a nossa jornalista perguntou, nossa, mas caramba, parece que é um esporte tão violento, como que vocês fazem? A gente leva 2 cadeiras. Exato. A gente chega em uma e coloca uma no lado. O máximo que pode acontecer é quebrar a cadeira no meio. As cadeiras para rugby são reforçadas, porque tem muito contato, né? Muito contato. E a explosão muscular desses atletas é uma coisa impressionante, porque eles tentam tomar a bola e aí eles partem da cadeira parada, tem que ter uma explosão para poder atingir um gol do lado oposto. Abraço, né? O Dutti tem uma sequência de fotos muito bacana que eu vi de rugby, que é assim, quando estava vindo um assim a toda, vem outro de lado, e na hora que bateu uma cadeira na outra, ele começou a fotografar em sequência, assim, né? E aí aparece, né, a cara dele mudando a expressão, a cadeira virando, ficando de cadeira, as rodas para o alto, né, os pés para o alto e virando, e ele vai mudando a expressão, assim, uma coisa. E eles levantam e continuam, não é? Segue um contato. Eles não acham violento, né? Não acham. Agora, para fazer essa sequência de fotos, eu imagino, Sérgio, que você tenha convivido por um bom tempo com eles. No ano de 2012, eu praticamente eu só me dediquei ao projeto do livro, né? Então, visitei alguns atletas nos locais onde eles residiam, nos locais onde eles treinavam, conheci suas famílias e eles puderam contar para a gente a história de vida deles, né? Que é espetacular, umas histórias de superação incríveis, né? Por exemplo, o Giovanni, né? Giovanni tem a história de um atleta chamado Giovanni Guissoni. É a primeira vez que o Brasil enviou um atleta da esgrima para uma Paralimpíada foi essa de 2012.
E esse atleta era um atleta que ele tomou um tiro e ficou paraplégico, desculpe, e passou a treinar esgrima. Rapidamente, ele conseguiu se adaptar e se tornou o principal esgrimista brasileiro. Mas, quando ele foi para as Paralimpíadas de Londres, ele ocupava ainda o 7º lugar no ranking, que é um lugar que ainda não dá para almejar nenhuma medalha. E, por coincidência, por felicidade, eu o escolhi como um dos personagens do livro, antes mesmo de ter a convocação, antes mesmo de saber qual o resultado que ia acontecer lá em setembro. E ele foi medalha de ouro. Ele surpreendeu a todos e hoje ele já é o primeiro no ranking mundial de esgrima, uma carreira... Assim, e o começo dele difícil, né, da dificuldade. Ele para treinar, ele saía de uma cidadezinha que o Rigo conhece bem, lá em Porto Alegre. Canoas, né? Não, Esteio. Ele pegava 3 ônibus, um trem, para ir treinar na Brigada Militar lá em Porto Alegre. Treinava 4 horas, levava uma marmita, comia frio, treinava com outros paratletas, outros esgrimistas, em um lugar que não tinha água nem banheiro. E aí eles treinavam 4 horas e ele voltava mais 3 ônibus e um trem para chegar em casa de noite, né? Era um esforço. Em casa de noite. Ele chegou a contar em que momento da vida dele ele se permitiu isso, porque a gente imagina 2 contextos aí, né? O contexto da pessoa que nasceu com deficiência. Exato, E o contexto da pessoa que em algum momento se tornou deficiente. Exato. Né? A ideia do livro é exatamente essa, a gente tenta pegar atletas que se tornaram atletas ou são atletas com deficiências congênitas ou deficiências adquiridas. E eu tentei mesclar e pegar a importância deles. E ele era um segurança. Antes de ser um atleta, ele era segurança. 1,93 m, super forte. E aí, num acidente, tomou um tiro num assalto. A maior parte desses atletas que você conheceu ao fazer o livro tinham dificuldades para encontrar espaço para treinar? A questão do patrocínio, como que está hoje? Todos eles. Olha, é importante salientar que o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem uma atuação exemplar. Ele é patrocinado também pela Caixa e que investe 120 milhões de reais em 4 anos de preparação. Então, hoje, o comitê tem uma estrutura econômica para fazer isso e tem pessoas profissionais capazes de fazer com que o atleta se torne um atleta de alto nível, de alto rendimento. Então, toda vez que a gente vai conversar com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tenta dar essa diferenciação. Esses atletas, um deficiente físico pode se tornar um atleta, mas aqueles são atletas de ponta, são atletas que, se não tivessem deficiência física, estariam disputando as Olimpíadas normal. Tem a diferença de uma corredora da cega mais rápida do mundo, que é a Terezinha Guilhermina, para uma corredora normal é de poucos segundos. E ela corre com um guia, e ela faz curva numa prova de 400 metros que não pode sair da raia. E ela faz a curva, e todos os outros competidores fazem a curva, a prova perfeita. Né? Então, esses atletas, eles precisam de muito treinamento, precisam de muita estrutura para que o Brasil possa galgar aí o 5º lugar nas próximas Paralimpíadas. Essa oportunidade de conseguir fundos foi uma lei chamada Agnello Piva, que propiciou que parte do dinheiro arrecadado pelas loterias fosse destinado primeiro para os esportes e uma parte dos esportes convencionais para os esportes paralímpicos. Há quanto tempo se tomou essa decisão de se apoiar tão fortemente a Paralimpíada no Brasil? Eu não sei explicar, mas isso vem desde anos atrás, né? uns 10 anos com o João, não é isso? É isso, da Andef, né? Da Andef, eu acho que no começo, pelo menos há 10 anos. Conta uma história até que quando eles foram no Canadá competir, o time de basquete, né? Exato. Iam descer do avião e o Canadá estava com aquelas temperaturas de 20 abaixo de zero e só tinha
a camiseta corpo, do Brasil, da seleção, né? Não tinha roupa adequada para ficar. E também, quando terminava o jogo, os jogadores trocavam de camiseta, eles não podiam trocar porque só tinha aquela camiseta, eles né? disputaram o jogo isso, com sei lá, emprestadas. 20 anos atrás, né? Quer dizer, era uma dificuldade gigantesca. Hoje o nível mudou pra caramba, né? Mas porque tem esporte que demanda equipamentos muito específicos. Exato. Uma difícil, prótese né? do Alain Fonteles, que é hoje o para-atleta, talvez a grande vedete por ter ganho do Oscar Pistorius em Londres, as próteses são caríssimas, são muito caras. Quase uma centena de, sei lá, quase $100 mil as próteses. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje estamos conhecendo 2 projetos que caminham juntos e que, a partir de amanhã, estarão em Campinas, experimentando diferenças e Caravana Vencedores. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conhecendo 2 iniciativas que retratam a importância da Paralimpíada para o mundo e que agora chega até o Brasil pela primeira vez no ano de 2016. Estamos nos preparando para isso. Voltando a falar do Experimentando Diferenças, você falou de um pouco da experiência do futebol que as pessoas têm quando chegam na arena. Que outro tipo de esporte é destacado ali? Tem uma limitação? São esportes específicos? Que tipo de contato tem? São 5 esportes, né? Tem basquete em cadeira de rodas, né? As pessoas atiram na cesta, né? Tem uma corrida de cadeira de rodas, tem um futebol de cegos que com os olhos vendados eles chutam a gol com a bola de guiso, né? E tem a bocha paralímpica, que é na cadeira de rodas, é como aquela bocha tradicional lá do... não sei se daqui em Campinas tem, mas lá no sul tem bastante, jogo de bocha, né? E depois disso eles vão a 2 games, um handbike, que a pessoa faz uma corrida física mesmo, mas com um game aparecendo o desempenho dela na TV. Então, comparando o tempo dela com o tempo olímpico, entendeu? A pessoa pode ver como ela está, o desempenho dela, né? E também cadeira de velocidade, nesses 2 games. Então, passa por esses esportes todos. É como se fosse um circuit training, assim, a pessoa vai fazendo e chega um pouquinho cansada no final, né? Depois dessa maratona. Agora, as pessoas buscam por alguma coisa específica, porque o futebol, aliás, é a paixão nacional, né? Do brasileiro. Eu imagino que a curiosidade seja como jogar um futebol vendado. Na verdade, assim, como a gente faz um circuito, então ela participa de todos os esportes. Mas a preferência realmente talvez também pela curiosidade, né? Porque como jogar futebol sem enxergar? E as mulheres participam também. As mulheres também participam, todos em geral, né? E a gente tem lá crianças, adolescentes, adultos, pessoas da menor idade, todo mundo participando, e juntos também, né? A família inteira, ao mesmo tempo, brincando e participando, né? E o feedback que vocês têm depois dessa participação é de que as pessoas conseguiram imaginar, de fato, como seria se elas tivessem aquela deficiência? Consegue. O objetivo exatamente, é claro, e a pessoa passa pra gente isso, né? Que, olha, eu não imaginava que era assim, nossa, então não é tão difícil assim. Tem todo tipo de comentário. Outros, nossa, demais, dá uma sensação, por exemplo, jogar com os olhos vendados dá uma sensação um pouco de insegurança, porque você não está acostumado, é diferente de um cego que está acostumado, né? Então você sente no começo um pouco de dificuldade, assim, então relatam isso também, a dificuldade de coisa, o extenuar de fazer um game com
de handbike, de corrida de velocidade, né? As opiniões são todas variadas, assim, mas de uma coisa que indiretamente acontece, que é a gente está dessensibilizando as pessoas também para o problema da deficiência, né? A pessoa deficiente, na verdade, é uma pessoa normal, e ela quer ser encarada também como pessoa normal, ela vive normal, ela se acostuma com aquela deficiência e tem uma vida normal como todos os outros, né? Vai à escola, faz todas as atividades, né? E a gente quer mostrar que, também para as pessoas, isso que uma eventual deficiência não é impedimento para a pessoa viver e ser feliz e ter realização e tudo mais, né? Então, subliminarmente, a gente consegue passar essa mensagem também, de sensibilizar as pessoas. Se um dia houver um problema, um acidente, a gente tem certeza que quem passou pela arena vai encarar de outra forma, né? Vai dizer, isso aqui não é o fim do mundo, eu já vivenciei isso, não é tão ruim assim. Porque a gente fala tanto da inclusão social e a gente não vê ela acontecer tão na prática quanto deveria, né? Mas, por outro lado, a gente pensa, se as pessoas precisam ser incluídas, por que fazer uma Olimpíada só para elas? Mas eu acho que isso acontece, claro, que só pelo fato de que elas têm necessidades diferentes e seria uma disputa injusta que elas disputassem com pessoas que não têm deficiência. Mas eu acho que é um passo e tanto ver o desempenho de todos eles e saber que, quem sabe, a gente está caminhando para um futuro que assim é não exclusão, né? Na verdade, as pessoas já nascem não excluídas, todas, né? Mesmo as pessoas que nascem com alguma coisa congênita, alguma coisa assim, um cego. Então, elas nascem não excluídas. E passam a ser excluídas na escola, em várias da sociedade. Casa, né? Em casa. Em casa, a sociedade, os pais com muito cuidado. Ah, meu Deus, privam tem que ser tratado. O tempo todo, né? Exatamente. Muita E a privação. palavra não. Você não pode brincar com os teus colegas. E aí que está o erro, que a gente tem que lutar pela não exclusão, né? Começar a trazer essa pessoa incluída desde o início, né? Modificar esse quadro, assim, com ações de todo tipo, com programas de televisão, com tudo, as pessoas estão começando a enxergar isso, que, na verdade, né, nós somos despreparados também para isso. A gente tem história dos atletas mesmos contam para a gente de falta de preparação nas empresas. Um atleta cego, por exemplo, esse que é o melhor do mundo, foi numa companhia aérea e pediu para ser assistido até o avião, né, que é normal, ele precisa ser conduzido até o avião, que é muito difícil. E aí o atendente disse, não, eu vou buscar uma cadeira de rodas para você. E ele ficou ofendido com aquilo, porque é uma coisa, eu não sou deficiente para cadeira de rodas, eu sou cego, eu preciso ser guiado só até o avião, né? Então esse tipo de despreparo das pessoas, às vezes, é que a gente está lutando também para acabar, né? Se a gente fosse pensar num despreparo de rotina da sociedade, mas não se Já trata disso, né? Se trata de um serviço que está sendo prestado, que se nele não se tem preparo para lidar com a pessoa com deficiência, onde que vai se achar esse preparo, né? Agora, você, Sérgio, na sua convivência, você já tinha fotografado o esporte antes? Começou com esse projeto? Como que foi o seu envolvimento? Em que momento da sua vida você pensou, agora eu vou fotografar? Tá. Eu moro em Brasília há mais de 20 anos. Eu trabalhava na revista Veja em Recife e fui transferido para Brasília na época da posse do Fernando Henrique. Isso faz tempo, né? Em 94. Mas trabalhando lá e desenvolvendo uma série de pautas, eu pude perceber que toda vez que o Brasil ele obtinha êxito em competições esportivas internacionais, suas delegações eram recebidas em Brasília para justas homenagens. No caso dos atletas paralímpicos, acontecia também, não fugia da regra. Mas essas notícias, elas duravam muito pouco tempo. E aí eu achei que eu poderia fazer alguma coisa mais duradoura, alguma coisa mais consistente. E aí apresentei o projeto do livro, mas eu não tinha prática de fotografar esporte. Geralmente era macroeconomia, como eu estava falando, política e algumas, sei lá, alguma catástrofe. Eu acabei indo para o Haiti, por exemplo, no terremoto, né? Mas eu não tinha a expertise de esporte, principalmente paralímpico. Fazia partidas de campeonato brasileiro, torneios de tênis, mas eram pautas, assim, pontuais. Quando eu fui fazer o livro, logo na primeira semana, eu imaginava que
o esporte paralímpico as competições eram uma forma das famílias se confraternizarem e discutirem problemas de soluções para abrandar a dor das pessoas. Na primeira semana eu vi que eu estava completamente errado, porque eu cheguei num lugar onde o Comitê Paralímpico estava treinando a equipe brasileira de natação e os nadadores estavam cheios de aparelhos, e foram fazer exames nos mesmos locais, nas mesmas clínicas que a equipe olímpica foi fazer. Aí eu falei, não, peraí, eu que tenho que aprender. E aí fui tentar entender o movimento dessas pessoas e o profissionalismo de todas as pessoas envolvidas na preparação para as Paralimpíadas. Fiquei um ano fotografando e aprendendo a trazer talvez o melhor que eu pude das imagens dos Jogos. Acho que deu para perceber na sua experiência, acho que é o que a gente percebe na nossa rotina, que o preconceito é nosso. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente pensa que a pessoa tem as limitações, ela pensa, não, eu não vou conseguir, eu não vou, eu não posso, mas o preconceito é nosso, né? Tem uma coisa, o deficiente físico, quando o esporte, ele está intimamente ligado à escola. As pessoas começam a fazer esportes ali, desde criança. Quando um deficiente físico chega na escola, a primeira coisa que o professor de educação física faz é alijá-lo ali da prática desportiva. Não é isso? Ele já é excluído em casa, não pode fazer uma série de coisas, é excluído na escola, depois tem limitações no trabalho, e a gente tenta mostrar, esse trabalho do Rigo, o meu trabalho é mostrar como formiguinhas de que a cidadania está sendo construída. Né? Quando a gente está fazendo, mostrando para as pessoas que quais as atividades que o deficiente físico pode fazer, além de ser um médico, ser um advogado, ele pode ser um campeão olímpico. Né? A gente está com um livro aqui, vou mostrar algumas partes dele e queria te perguntar, a curiosidade que me veio à cabeça quando eu vi foi a questão dos movimentos. Exato. Né? A gente imagina que uma pessoa quando vai correr tem uma série eu penso, olho, e para a pessoa que tem a deficiência, você teve essa percepção e essa diferença quando foi fotografar? O quão diferente era fotografar uma pessoa sem deficiência? Uma pessoa com deficiência? Quando você vai fotografar um atleta competindo um esporte convencional, por exemplo, um salto em altura, ele tem os movimentos previsíveis. Todos os atletas, eles fazem os movimentos de uma forma igualitária. E todos eles fazem o mesmo movimento. Aí alguns são mais perfeitos do que os outros. Eles ganham em milímetros, saltam a centímetros a mais do que os outros. Mas os seus movimentos, quando a gente vai fotografar, são praticamente os mesmos. No caso da fotografia de um atleta deficiente, existe uma diferença de atleta para atleta por conta da sua deficiência. Então, digamos, essa foto que você está vendo aqui, aí é uma foto de um menino que ele está treinando um corredor de 400 metros. Ele está treinando e está sendo segurado por um paraquedas. Ele teve um acidente numa máquina moedora de cana e perdeu a mão. Mas um outro atleta que ele pode estar disputando pode ter uma amputação maior. Então, seus movimentos são diferentes. E aí, como eu queria fazer uma imagem que a deficiência não fosse a principal característica, eu teria que estudar muito bem os movimentos para fazer a imagem que eu achava ideal. E a gente percebe isso claramente, né? Que o foco das fotos é mostrar, como a gente vê nessa aqui mesmo, a reação mesmo da pessoa, saber que eu consigo, eu sou vencedora, olha a quantidade de medalhas que eu tenho. Essa é a Edênia Garcia, ela já disputou 3 Olimpíadas e nas 3 Paralimpíadas ela ganhou medalhas. A primeira Paralimpíada ela tem uma doença que é progressiva e ela vai ficando cada vez pior, né? É uma neuropatia progressiva. E na primeira Paralimpíada que ela fez,
ela chegou andando, tomou alguns tombos, e aí o pessoal arrumou uma cadeira de rodas. Nessa terceira, ela já só faz, ela só se movimenta em cadeira de rodas. A prova dela é de 50 metros nado costas, e ela é talvez a única para-atleta que tem medalhas em 3 Paralimpíadas. Ela é fantástica. Além de ser linda. E ela vai estar em Campinas, aqui ela vai estar em Campinas. Na quinta-feira, às 9 da noite, no coquetel de inauguração dos eventos. Ela vai estar prestigiando aí, junto com o Fernando Fernandes e com alguns outros atletas aí também. A gente vai falar um pouquinho mais nesse último bloco das expectativas e presenças desse evento. Olha que maravilha. Mas eu queria te questionar o seguinte, Fernando. Eu imagino que vocês passaram por diversas regiões do país ao longo dessas 16 edições, né? De parceria, de projeto. Quantas crianças, adolescentes, enfim, famílias nunca ouviram falar ou nunca viram, nem sabiam que existia essa possibilidade, e a hora que chegaram e deram de cara com o projeto pensaram, poxa muitas, vida. Muitas. Tantas pessoas que não conheciam, como até deficientes também, pessoas com deficiência que não conheciam os esportes e viram e se empolgaram com aquilo, né? E uma possibilidade de brincar. E nos pede referências aonde quem procurar, e a gente caminha o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, como eu te falei, o shopping é uma praça de antigamente, né? Então, ali tem pessoas de todos os tipos e parece, assim, muitas pessoas mesmo. Muito legal isso. Agora, para montar essa arena, vocês tiveram o apoio de quem? Para saber que detalhes fazer, como montar essa estrutura, Perfeito, que tipo de apoio que... A gente procurou as instituições, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a ANDEF, que é a Associação Niteroense de Deficientes Físicos, que é de Niterói, e é a maior instituição de treinamento de atletas paralímpicos da América Latina, né? É uma referência, a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos treina lá, então a gente conversou com o pessoal, eles passam todas as instruções e construiu essa arena com os equipamentos iguais aos que os atletas de pontas usam. Então a cadeira de roda de basquete, a roda não é mais aberta para evitar que a pessoa caia, é exatamente o mesmo equipamento que os atletas de pontas usam, que é mais uma curiosidade. Tem a mesma, né? a exata sensação que tem. E ao longo dessas 16 edições, o que é possível dizer, o quanto que o projeto que caminha junto de vocês evoluiu nesse tempo todo? A gente vai aprendendo muito também, né? Muito com as pessoas, mas o contato, porque são muitas pessoas, né? A gente atende em média de 200 a 300 pessoas por dia brincando, entendeu? Acho que a melhor avaliação que vocês podem ter desse trabalho todo é a reação das pessoas. A reação e a quantidade de pessoas que brincam. Com que elas recebem a gente. Então a gente monitora a quantidade de pessoas e tudo mais, sabe que é 200, 300 por dia, que nos finais de semana que os shoppings são lotados. A gente tem um recorde lá de Salvador com 800 pessoas brincando num dia, quase mataram os monitores de cansaço lá, porque eram filas gigantescas para brincar. Em maioria dos finais de semana, em todas essas etapas. E o Brasil tem uma coisa bacana, porque é assim, de norte a sul, né? A gente fez Natal, Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Belo Horizonte, Curitiba, e shoppings de todos os níveis, né? A gente vai nos shoppings mais populares, shoppings mais elitistas e tudo mais. Em Brasília, por exemplo, a gente fez no shopping Iguatemi, e era muito interessante ver as madames com as bolsinhas, assim, todas... Jogando futebol vendada, né? E a gente fez assim também na zona norte do Rio, um shopping Madureira, que também, assim, um shopping classe C e D, e assim, aquelas filas gigantes de pessoas. Ou seja, não existe uma coisa assim, um nível social em que a pessoa se propõe a experimentar, não é? A curiosidade é geral, né? Porque a deficiência também, ela não abrange um nível exclusivo, né? Níveis, porque tem tanto motivo para se ter uma deficiência, pode ser uma questão genética, pode ser um acidente e ninguém está isento de passar por isso, seja a pessoa mais simples ou não. E hoje se fala em 30 milhões de deficientes físicos no Brasil. É um número significativo. Também você falou de diferentes tipos, assim, nós temos exemplos de, por exemplo, o Fernando Fernandes, que era um ex-BBB, era modelo internacional, né? E aí teve um acidente, ficou paraplégico, né? E
E aí descobriu o esporte e hoje ele está mais realizado do que antes do que ele estava, né? Porque ele é tetracampeão mundial de paracanoagem, né? A gente vai buscá-lo no aeroporto para levar até o evento e para o aeroporto para ver ele, né? E as pessoas pegar autógrafo e tudo mais. Ele é uma pessoa muito querida nesse meio. Para o shopping também. Shopping também. As galerias enchem, assim, todo mundo fica lá. A gente faz um meet and greet, que é encontre e cumprimente seu ídolo, né? Faz um meet and greet com ele, então, que é ficam, assim, filas quilométricas no shopping, né? Por que a gente vê tantos casos de pessoas que tiveram algum problema ou que nasceram com a deficiência e que buscam se encontrar no esporte? Porque o Brasil não se vê, não só no Brasil, acho que no país todo, no mundo todo, não se vê uma outra oportunidade de se retomar a vida. O esporte é a forma, digamos, menos dolorosa de se encontrar uma solução. Como que as pessoas chegam no esporte como opção? Talvez como forma de se realizar, né? Tem um exemplo de uma feira de reabilitação chamada Reatec, que acontece aqui em São Paulo. Feira de equipamentos, lá onde tem os carros adaptados para deficiente, todos aqueles equipamentos. Você vai lá e você fica impressionado, porque assim, parece que eles estão num parque de diversão, entendeu? Uma felicidade olhando todos aqueles equipamentos, uma alegria, né? Bacana, cadeiras especiais. Não sei. Quer dizer, a gente vê uma alegria que a gente quis mostrar também, assim, poxa, tem uma deficiência, mas a vida continua, a pessoa pode ser feliz, alegre, né? E aí o esporte é o caminho para isso, né? Talvez também mostrar que contra a exclusão, né? O esporte inclui também, né? Ajuda a incluir. A maior parte deles é preciso conviver, né? Conviver com as pessoas, conviver com o seu treinador, conviver com gente nova, com os seus adversários. É verdade, né? Esse é o programa Espaço Aberto. Estamos hoje falando a respeito das Paralimpíadas de 2016 e 2 projetos que caminham junto aí para que a população possa conhecer como que é a realidade da pessoa com deficiência que pratica um esporte. Os projetos estarão em Campinas. A gente vai para um breve intervalo e volta no último bloco para falar das expectativas, das datas e falar para você onde é que fica, onde é que vai acontecer esse evento. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje falando a respeito da prática do esporte pelos deficientes físicos, da Paralimpíada de 2016 e de 2 grandes projetos que chegam em Campinas a partir de amanhã. A gente estava conversando no bloco anterior e falando de um dos atletas que chegou a ser esquecido dentro do avião. Ou, teve um outro caso que vocês disseram de um atleta que foi esquecido no avião, outro que tinha deficiência visual e o aeroporto ofereceu uma cadeira de roda, e a gente estava discutindo a questão do despreparo que se tem hoje. É claro que o sucesso das Paralimpíadas e dos paraesportistas revela o quanto o país evoluiu nesse quesito. Nesse né? quesito, Nesse bastante. quesito. Mas ainda a gente tem que muito caminhar chão. muito ainda. Os direitos do deficiente ainda estão engatinhando. A gente tem várias conquistas, né, a fazer. Na Europa já é bem mais evoluído, né, que aqui, né? Esse atleta que foi esquecido, porque assim, o cadeirante era o último a sair do avião, né? Porque tem que pegar cadeira e tudo mais. E foi o Ricardinho, que é o Messi do futebol de cegos no mundo, é o melhor jogador de E é recente futebol de cegos, aí tem um mês atrás. A companhia aérea esqueceu ele lá dentro e fechou tudo. Ainda bem que não voltou para qualquer outro canto do mundo, né? É. Agora a gente vê também no transporte a dificuldade que se vê, né? Em Campinas, a cada
30 ônibus que passam, um ônibus é acessível para um cadeirante e nem sempre está funcionando. Exato. No Brasil Né? inteiro, né? A gente vê Então, fatos assim. E esse é o papel da gente. A gente, no nosso cantinho, no nosso pedacinho de contribuição, para que nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 as pessoas conheçam os atletas, né? E também é uma forma da gente tentar mostrar para as pessoas que os deficientes físicos possam se sentir cidadãos plenos, com todos os direitos que uma pessoa normal pode ter. Eu imagino que em Londres a situação tenha sido um pouco mais simples, porque eu imagino que eles já tenham um certo preparo para lidar com a questão da acessibilidade, mas o Rio de Janeiro, será que está preparado para abrigar Esse é o grande os desafio. paraesportistas? Esse é o desafio. Eu digo A em tudo, a cidade pessoa quer tomar um café, a pessoa quer ir no shopping, ela quer usar um banheiro público. Exato. Como que vai ser, né? A Essa é cidade, muita estrutura, né? a Muita cidade estrutura. precisa ser acessível também, né? E estarão lá não só os brasileiros, mas O mundo inteiro. o mundo inteiro, né? Atletas de 180 países. Exatamente. Os hotéis vão ter que estar preparados para recebê-los, né? Então não é um hotel só, é hotel para 180 delegações, né? Todas preparadas, todos os hotéis têm que estar preparados. A gente observava que em Londres as famílias iam assistir as provas. E do ponto de vista do marketing, foi um grande negócio. 2,7 milhões de ingressos foram vendidos nas Paralimpíadas em 10 dias. É muita coisa, né? Então, os empresários também têm que se ater que esse é um produto que pode ser explorado além Da parte social, da né? parte social. Assim, a gente tinha um Day Pass em Londres que podia entrar em qualquer, fornecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que podia entrar em qualquer arena, né? Só que a gente não conseguia. Numa estava lotada, no outro estava lotado, a gente queria ver os esportes, mas assim, ó, de pessoal que comprava ingresso mesmo e assistia, né? Vamos conseguir isso no Brasil? Eu me pergunto isso, se o Brasil ele valoriza a Paralimpíada tanto quanto... É um desafio. Né? É um desafio grande, mas eu acho que sim, eu acho que vai ser muito bacana aqui, vamos dar um exemplo também para o mundo todo. Agora, voltando nessa questão que a gente abordou há poucos minutos atrás, na questão da cidadania. Acho que essa é a essência mesmo dos dois projetos, né? Tanto o projeto da Caravana Vencedores como o projeto do Experimentando Diferenças, é poder provar mesmo que se é possível uma inclusão, se é possível um respeito e que as pessoas possam olhar para o deficiente físico, para o para-atleta, da forma que deve ser feito, né? Com Exato. Considerar que é um cidadão que tem uma característica diferente, apenas. Como se fosse um cabelo maior, uma orelha menor, uma coisa diferente. Mas que aquilo não é impeditivo para pessoas ter a vida normal. E né? eles se sentem assim, na prática? Olha, sim, sim, entre eles se sentem eles nem assim. gostam de ser tratados como diferente, né? A pessoa como... Acho que eles já chegam numa fase de superação que esse fator já não incomoda muito. Quer dizer, todo deficiente assim, ele se acostuma com aquela característica dele e leva uma vida normal, né? Então, o próprio atleta às vezes se incomoda quando é perguntado o tempo todo, assim, é tratado. Tem pessoas que vão conversar e aí baixa o tom de voz, assim, porque ele é cadeirante, ele não se gosta disso, ele não se sente bem uma pessoa falando com um tom mais baixo, como se ele fosse uma pessoa diferente, né? Então, a gente tem muita dificuldade de... Até a gente, né, Dutti, aprendendo a lidar com os deficientes, aprendendo muita coisa, né, de convivência e vendo que, na verdade, a gente tem que tratar com pessoas normais, né, como eles são. E a gente está partindo aí para uma 16ª edição, a última edição foi em Brasília, é isso? Em Brasília. Como que foi essa edição? Foi bacana que a gente fez na Copa do Mundo, foi em né? São Paulo. Foi a de São Paulo, São Paulo. desculpa, em Eldorado. Mas a anterior em Brasília, que você falou, foi bem legal, porque foi durante a Copa do Mundo, né? Então existia também uma expectativa, poxa, mas a Copa do Mundo, as atenções estão todas para a Copa do Mundo, né? A gente fazer um evento no shopping para mostrar... Será que vai ter, né? E foi um sucesso enorme lá, foi bacana pra caramba, o shopping sempre lotado, o tempo todo.
Ao contrário, a Copa do Mundo trouxe para a gente até mais repercussões, porque tinham repórteres de outros países e outras coisas assim, foi muito bacana. E até um pouco mais de reflexão também, né? Reflexão também para as pessoas verem, né, que o país também, quando tem Copa, parou e a Copa era o assunto, né? E o resto não se falava, né? Então, ali a gente mostrou para as pessoas que tem esportes, tem outros esportes, tem superações, tem muitas coisas bacanas acontecendo. Espero que a gente consiga chegar em 2016 nesse mesmo ritmo, né? Com essa mesma visibilidade, né? Exatamente. A Copa. A meta é 5º lugar. E visibilidade também, porque é muito importante uma Olimpíada no país, né? Uma Olimpíada, os olhos do mundo todos vão estar voltados para o Rio mesmo. São muito mais esportes que um só, como é uma Copa do Mundo, né? Que é o futebol. Concentra em 64 partidas, né? Acho que cada modalidade vai ter 64, então é multiplicado por 100 isso aí, né? Então é muito mais difícil que fazer uma Copa, né? A logística disso e tudo mais é muito mais difícil, né? E é um desafio enorme para o Brasil aí. E a expectativa dos paraesportistas para esse evento? Porque você compete fora, parece que não tem tanto peso como competir em casa. Em casa parece que é mais pesado, né? Qual que é a expectativa deles para esse momento? Porque vocês estão ainda envolvidos com o projeto com todos eles, né? De competir no país, né? Na frente das pessoas, levar a família toda para assistir uma Paralimpíada e ver a vitória deles, né? Muito mais bacana, né? Então, tá todo mundo se preparando muito aí e esperando ansiosamente para a chegada dessa Paralimpíada. E Campinas, qual que é a expectativa para o projeto aqui? A gente está esperando aqui em Campinas o sucesso que foi as outras 16 etapas, né? Que as pessoas entendam bem a ideia, participem, brinquem, se sintam bem à vontade, evoluam nesse sentido também, né? De ver essa inclusão social como uma coisa necessária, bacana, importante para a vida de todo mundo, né? E aprenda um pouquinho lá com as fotos do Dutti também, com as imagens desses atletas, né, que emocionam, né? A gente vê pessoas emocionadas vendo aquela superação ali, né? Vê diariamente muito, né? Então é uma coisa bacana mesmo. Essa é a sensação, Sérgio, das reações das pessoas quando vêem essas fotos do livro? Eu fico escondidinho esperando algumas pessoas. Existem pessoas que realmente ficam muito emocionadas. E eu separo esses livros. O Vencedores teve uma tiragem de 5.000 livros que estão sendo destinadas a entidades ligadas ao paradesporto. Não é um livro para ser comercializado. Talvez eu tenha cometido esse equívoco, devia ter separado uma parte da tiragem não para ganhar dinheiro, mas para vender para as pessoas que quisessem comprar. E aí eu fico com alguns exemplares ali espiando, quando eu vejo alguém emocionado, vendo foto por foto, eu vou lá e entrego. E sempre acontece isso, num dos lugares que a gente anda, com pessoas que a gente nem imagina, né? A emoção grande das pessoas que passam para a gente, né? Aquela sensação, é muito bacana, né? Agora fica também a expectativa para Campinas de aprender com o projeto de vocês e estudar se a cidade está preparada. Exatamente, levanta uma questão. Se existe contribuição e possibilidade de incentivo para esportistas que saem de Campinas. Eu não sei hoje qual é a gama que Campinas tem de paraesportistas. A gente vê as histórias de outras cidades também contando que as pessoas assim, têm dificuldade de transporte, até para atleta treinar e tudo mais, a prefeitura, a dificuldade de conseguir verba para conseguir levar atletas para os centros de treinamento, é geral, né? Mas há um esforço grande nas prefeituras, nas cidades, de tentar melhorar esse quadro, né? O próprio Comitê Paralímpico, tudo mais, com esses investimentos. Então, é uma coisa para mexer, para as pessoas discutirem, verem, olharem. Está faltando isso, está faltando, está precisando mais. Então, também movimenta esse lado também, né? Esse é o programa Espaço Aberto. A gente está falando a respeito do projeto Experimentando Diferenças e também de uma exposição de fotografias que acontece no mesmo espaço. O projeto Experimentando Diferenças já passou pelo país todo e a partir desta quarta-feira fica em Campinas. Você pode conferir a exposição e participar da arena do Experimentando Diferenças no Shopping Parque das Bandeiras,
O endereço é na Avenida John Boy Dunlop, número 3900. A exposição e a arena acontecem do dia 27/8, que é quarta-feira agora, até o dia 7 de setembro. Se você ainda tiver alguma dúvida, quiser conhecer algum detalhes mais do projeto, saber onde vai ser o próximo, pode conferir no site www.experimentandodiferenças.com.br. Eu começo pelo Fernando. Fernando, obrigada pela presença, pela oportunidade de conhecer o projeto de vocês. E eu espero que, de fato, Campinas possa aprender com essa experiência. Olha que bacana. A gente que agradece, né? Já está a hospitalidade, a gente nem começou e você já mostrou essa hospitalidade enorme para a gente aqui, né? Muito obrigado. Sérgio, parabéns pelo trabalho, pelo livro. Muito Ficou obrigado. Espetacular. Muito obrigado. E eu espero que as pessoas mesmo também consigam ter essa mesma sensação de só ver vitória. É verdade. Sem fazer nenhum trocadilho, eu gostaria de agradecer o espaço aberto para a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e que as pessoas visitem o shopping Parque das Parque Bandeiras, das né? Bandeiras. É isso, o programa Espaço Aberto fica por aqui. Até a próxima edição.